Bom dia! Bom dia, bom dia. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um dia, dia 76, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus, Ele está trabalhando, Ele está fazendo uma grande obra. E quem sou eu, né? Quem somos nós para poder dizer o que Ele tem para fazer? Só sei dizer que é algo muito grande e que a cada dia Ele está trabalhando. Quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais Ele vai agindo, mais Ele vai se movimentando. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui nessa série de lives. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Todos os dias estamos aqui às 6h27 da manhã para trazer uma palavra de vida, uma palavra de conquista, uma palavra onde vai te edificar para que você venha se aproximar mais de Deus, se aproximar mais do Altíssimo, né? Porque quando nós estamos mais próximos de Deus, nós conseguimos resolver a maioria dos problemas que vem na nossa vida, né? Tem muita coisa que depende do nosso estado emocional, tem muita coisa que depende do nosso estado de espírito. E quando nós nos conectamos com Deus, aquela paz que fala lá em Filipenses, né? A paz que excede todo entendimento, uma paz que não pode ser compreendida, ela guardará o seu coração e a vossa mente. Então, quando nós nos conectamos com Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, essa paz, ela invade o nosso ser, invade o nosso coração, de tal forma que não pode ser compreendida. E tá tudo caindo, né? Desabando, o teto desabando e a pessoa tá rindo, né? Oh, Deus, Ele é maravilhoso. E Ele é muito bom, muito bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre, né? Todos os dias mesmo nós devemos nos aproximar dEle. E fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Eu te convido a abrir lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Hoje eu quero falar com você sobre sacrifício de adoração. Não sei se você já ouviu esse termo, mas eu ouvi ele recentemente e eu comecei a estudar sobre esse assunto, né? O que vem a ser ele, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Marcos capítulo 10, versículo 46. É uma passagem muito conhecida, você já deve ter ouvido falar. Mas o bom é que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, se renova a cada manhã. E isso é maravilhoso. Isso não tem realmente preço. Deus, Ele fala de nós conosco, né? De maneiras misteriosas, de maneiras incompreensíveis. Ele usou até uma jumenta, né? Para falar com um profeta. Então, Ele sempre vai usar pessoas, vai usar situações para falar conosco, né? Então vamos lá. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Em outras traduções, tenha misericórdia de mim, né? Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. O que a gente pode aprender, né, com o cego Bartimeu? Existiam muitas curas aqui existiam muitas curas, né, registradas aqui no Evangelho, e a gente percebe que nem todas têm um nome específico, né, não tem dizendo o nome da pessoa. Quando
apóstolo Marcos, né, que foi que escreveu esse livro, ele dá nome ao cego, que no caso é Bartimeu. Esse cego ele começa a ser identificado, ele começa a ter uma personalidade diferente das outras pessoas que Jesus curou também. Tem muitas curas que são assim, a cura de uma mulher, a cura de um cego, a cura de um aleijado, a cura de isso, de aquilo, mas nenhum deles são conhecidos, né? Mas quando nós conhecemos a pessoa que participou ali da cura, que recebeu um milagre, essa pessoa ela já tem algo diferente nela, ela já tem assim dentro dela algo que chamou a atenção de Deus, né? O que tem dentro de você que chama a atenção de Deus? Qual é a sua identidade? Você já conseguiu se enxergar como imagem e semelhança de Deus? O interessante é que esse cego Bartimeu, ele tinha ouvido falar de Jesus. E ele fala, Jesus, filho de Davi. Então ele já sabia que Jesus era o Messias, que Jesus era, ele creu, né, que Jesus era o Messias que veio dali da linhagem de Davi, que ele acreditou que se ele falasse com o mestre, ele seria curado. Imagina só a situação, ele ali no meio do nada, no meio da estrada, pedindo esmola para as pessoas ali. Você já deve ter visto em algum lugar aquelas pessoas segurando uma esmola, uma bacia, né, pedindo esmola. E quando a pessoa é cega, né, parece que ela algumas conquistam mais o coração das pessoas, né? Porque ela não enxerga e tudo mais, então ela vai pedindo lá. Quando a pessoa tem alguma deficiência, seja física ou até mesmo mental, ela consegue até arrecadar um pouco mais de esmolas. Então, ele era acostumado a estar ali naquele lugar onde ele estava pedindo dinheiro para as pessoas e todo mundo que passava, uns ignoravam, outros davam dinheiro para ele, mas quando ele ouviu sussurros, murmúrios assim de várias pessoas falando, olha, Jesus, aquele que curou fulano de tal, olha, Jesus está vindo para cá, Jesus está passando. E quando aquele cego Bartimeu, ele ouviu falar que era Jesus que estava passando ali, ele começou a gritar com toda a sua força, com toda a sua energia, mesmo não enxergando nada. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe, Jesus é alguém assim grandioso, que ele tem compaixão de todos nós, ele nos ama de maneira incondicional, e naquele momento ele também sentiu compaixão daquele homem. Só que no primeiro momento a voz dele estava um pouco baixa, ou então a multidão estava ali perto de Jesus, não deixando ele ouvir. Ele continuou gritando, insistindo, até que Jesus ouviu o que ele estava clamando, e disse assim, chamem ele. Ele estava distante, tinha uma multidão ali ao redor de Jesus, mas o clamor dele foi um clamor com fé, uma oração com fé, um pedido com fé. E o que é fé? É crer naquilo que nós não podemos ver, passar por uma situação em que a gente não sabe o que está acontecendo, mas ter a certeza de que Deus está no comando, de que Deus está na frente, que Deus está ali direcionando os próximos passos que nós precisamos dar, né? Nós precisamos confiar, como nós estávamos falando ontem, né? Confiar que Deus, ele está no controle, ele está no comando, que ele é soberano sobre tudo e que nossa vida tem que estar na direção dele, tem que buscar sempre a direção dele. E era isso que esse homem queria. Ele só queria a direção de Deus, ele só queria a cura do Senhor Jesus, ele só queria ter a sua vida transformada. Então ele usou toda a sua fé e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aquelas pessoas que estavam ali ao redor dele estavam dizendo, cale sua boca, cala a boca, o mestre ele não vai te ouvir, sai daqui, cala, sabe? Eles mandando ele calar a boca, mas ele não deu ouvido às outras pessoas. Quantas vezes você tem ouvido as pessoas falar pra você que aquilo que você quer fazer não é pra você, que o seu sonho é grande demais, que aquilo que você quer conquistar é muito alto, que você está louco por querer isso? E mesmo assim você confia. Às vezes não, às vezes você se deixa levar porque os outros estão falando. Mas quando você confia plenamente no Deus vivo, ele encontra uma maneira de te abençoar.
Ele encontra uma maneira de fazer algo por você. Ele encontra uma maneira de, sabe, de tirar todas as barreiras e ir até você. Quanto mais você clamar com fé, Ele vai te responder. Porque a palavra dele diz que todo aquele que pede, recebe. Só que também diz que nós não recebemos porque não sabemos pedir. Então, como é esse saber pedir, Michele? É pedir conforme a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável. E tudo que Ele nos dá tem que ser para glorificar a Ele. Tem que ser para alcançar outras pessoas. Tem que ser para transformar ali a mente, o coração daquelas pessoas e levar mais para perto de Deus. Esse é o propósito de Deus, esse é o caminho que Ele nos direciona, é esse que Ele quer que nós venhamos fazer. E aquelas pessoas começaram a gritar, cala a boca, cala a boca. E Ele não deu ouvidos a essas pessoas. Ele só queria algo, ele só queria um momento com Jesus. Ele sabia que se ele se encontrasse com Jesus, se Jesus ouvisse a voz dele, ele seria curado. E o mais interessante de tudo é que quando Jesus manda chamar ele, chame o cego, e ele vai lá e ele joga a capa fora, né? Levanta, tira a capa, tira as escamas, tira tudo aquilo que impede Jesus chegar mais perto dele. E Jesus pergunta para ele, o que você quer? Aí eu te pergunto, será se Jesus não sabia o que ele queria? Será se Jesus não sabia que ele precisava de um milagre, de enxergar novamente? Ele sabia, mas mesmo assim ele perguntou. Porque é a mesma coisa que acontece comigo e com você. Deus sabe tudo que a gente precisa, mas se a gente não pedir a Ele, se a gente não governar sobre todas as coisas, se a gente não se colocar na posição de que já recebeu aquela bênção, infelizmente não tem como Ele agir. Não tem como Ele fazer nada. Porque Ele fala, eis que estou à porta, então Ele está do outro lado, só esperando você. Sabe, eu não sei pelo que você está passando, mas no momento em que você começa a adorar a Deus, independente do seu problema, independente da sua luta, independente do que está acontecendo, quando você continua em adoração a Deus, Ele vai te socorrer. Ele vai encontrar uma maneira de te abençoar, porque Ele ainda está trabalhando. Sacrifício de adoração é você passar por uma luta, por uma dificuldade e mesmo assim estar adorando a Deus. E isso é muito difícil, é muito desafiador, mas é necessário. Quando você crê fielmente no Deus que você serve, você continua ali adorando. Sabe, o mundo tá desabando, tá tudo em guerra, tem uma pandemia que nunca acabou, tem muitas situações acontecendo no mundo todo. Mas Ele tá te olhando. Deus não fica ocupado assim, a gente não fica numa linha de espera, como a gente liga pro call center, né? Fica ali ligando, esperando alguém atender, mas não, Ele fica ali com vários atendimentos, vários pedidos ao mesmo tempo, Ele vai resolvendo conforme a vontade dEle. Só que nós precisamos entender que é necessário continuar adorando a Ele, independente do que esteja acontecendo conosco. Ontem eu passei por uma situação bem crítica, né, lá na loja, e desde cedo um versículo já vinha no meu coração, né? A paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. E eu não entendia muito bem o que isso significava, mas todo o tempo veio esse pensamento, veio essa palavra no meu coração, e eu ficava repetindo várias e várias vezes ali em pensamento. E quando chegou realmente a situação em que nós percebemos que aconteceu, eu comecei a rir. Eu comecei a dizer, nossa, e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Sabe, no primeiro momento você fica em choque quando um problema está acontecendo. Mas quando a sua confiança está no Senhor, você fica sorrindo, fica fazendo de boa e sabendo, nossa, tudo que eu tenho é dele. Sabe? Então Ele vai resolver. Tá na tua conta, Senhor. Foi essa oração que eu fiz. Tá na tua conta, Senhor. Mas eu sabia que eu precisava adorar mais. Eu sabia que esse problema ia me fazer querer duvidar. Então a decisão que eu tomei foi de adorar a Deus.
foi de fazer um sacrifício de adoração, foi de tirar um momento de orar, sabe, de dançar para Jesus, de me encontrar com Ele, de permitir que Ele entrasse no meu coração, de que eu deitasse no colo dele, de que, sabe, de me colocar 100% à disposição do amor dele, me apegar ao amor dele, para que eu não viesse duvidar, para que eu não viesse murmurar, para que eu não viesse reclamar. Sabe, a tendência nossa é, quando vê um problema, é dizer assim, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que isso? Por que aquilo? E nem sempre a gente tem essa resposta. Então, para que questionar quando nós nos sacrificamos para adorar mais a Deus, para buscar mais a sua face, para orar mais, sabe, para louvá-lo, para dançar para Ele, para se conectar com Ele? Ele vai sabendo e vai percebendo que o nosso coração é dele. Nós podemos perder tudo neste mundo, os nossos bens, a nossa família, as pessoas que a gente mais gosta, mas nós nunca podemos perder o favor de Deus. E ele é gratuito. E para alcançar ele é só receber o Senhor Jesus no seu coração. O favor de Deus, ele é incompreensível, é assim, incondicional. Mas é o único que nós precisamos para estar mais perto dele, para se encontrar com ele. E aquele homem, ele disse, Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? E ele respondeu, mestre, eu quero ver de novo. É só isso que eu quero. Eu quero voltar a enxergar. Eu não aguento mais isso que eu estou passando. Por dentro, né, ele deveria estar falando isso. Eu não aguento mais ficar pedindo esmola, eu não aguento mais viver como um miserável, eu não aguento mais essa situação. Eu só quero isso, eu só quero ver de novo. Ele poderia ter pedido dinheiro. Ele pedia dinheiro para todo mundo que passava ali. Mas não era isso que ele queria. Ele queria ser curado. Às vezes você tem pedido algo para Deus que não é o fundo do problema, que não é a essência, o centro ali, sabe, a causa de tudo. Você às vezes só quer resolver algo passageiro, uma coisa aqui, outra ali, mas não quer resolver o que está lá no fundo. E quando aquele homem diz que quer ver de novo, Jesus fala para ele, vá, você está curado porque a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? E no mesmo instante Bartimeu começou a ver e foi seguindo Jesus, porque ele sabia que era em Jesus que estava a vida dele, que era em Jesus tudo o que ele precisava. É bem complicado mesmo continuar adorando a Deus quando você percebe que as coisas que estão acontecendo na sua vida não fazem nem sentido. Mas quanto mais você adora, mais paz no seu coração você vai tendo, mais conexão com Deus você vai tendo, mais mudança de mente, de coração, de agir com as outras pessoas vai mudando. Porque Ele está no comando, porque Ele está no centro. Então é sempre uma escolha, ou você adora ou você chora, fica chorando lá derrotado. Mas não, é necessário adorar a Deus, é necessário se sacrificar, sabe, no sentido de continuar adorando a Deus. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou aqui te adorando. Eu não sei o que está passando na minha vida, mas eu estou aqui te adorando. Sabe, é você continuar adorando, e no momento em que Ele perceber que é a hora de ele agir, ele vai agir, porque Deus faz aquilo que é impossível. Eu e você não podemos fazer o impossível, mas Ele pode. Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E o mais interessante é que veio a palavra do Senhor no momento. Eu tenho um aplicativo, né, de Bíblia, e aí todo dia vem um versículo, né? E o versículo que veio ontem foi justamente louvai ao Senhor porque Ele é bom. E a sua benignidade dura para sempre. Então, independente do que esteja acontecendo, nós precisamos continuar adorando a Deus. Precisamos nos voltar para Ele. Precisamos realmente mostrar que a nossa confiança está nele. Sabe, é bem complicado, mas é necessário. É necessário continuar confiando. Porque para nós, morrer tem que ser lucro.
Então, se a gente ainda não morreu, é porque ele ainda não acabou o propósito dele nas nossas vidas. Nem tudo vai ser como a gente quer, nem tudo vai ser como na realização dos nossos desejos, tipo um gênio da lâmpada que a gente pode pedir lá o que a gente quiser pra eles. Se bem que o gênio da lâmpada só pode dar 3 desejos, né? Mas Deus não é assim, sabe? De você pedir isso aqui, Senhor, eu quero isso. Aí Deus vai lá e te dá. Agora eu quero isso. Deus vai lá e te dá. Não, não é assim que funciona. Ele vai agindo sempre conforme a vontade dele, para que o nome dele venha a ser glorificado através da sua vida. Continue adorando. Continue buscando ele. Continue se focando nele, se fortalecendo nele. Busque nele a sua cura, a sua transformação, o seu milagre. Milagre é aquilo que nós não podemos fazer, que é somente em Jesus. E quando ele faz um milagre, não é para nós mesmos, mas sim para glorificar o nome dele através das nossas vidas. É para que nós possamos testemunhar para todas as nações aquilo que ele tem feito por nós. Mas não desista, continue adorando. Faça um sacrifício de adoração. Tire um momento de adoração a ele. Engrandeça o nome dele. Busque a face dele. E você vai perceber que quanto mais perto de Jesus você estiver, mais... não é que vai ser mais fácil a sua vida, mas é que você vai conseguir passar por ela com mais tranquilidade. Porque a paz que ninguém pode entender, ela vai guardar o seu coração e a sua mente. E sabe o que é você ter paz? É o seu coração estar tranquilo, sem ansiedade, sem preocupação, sem, ficar se questionando se o que você está fazendo está certo ou está errado. É você simplesmente ter a plena confiança, é se sentir pleno, é se sentir completo, é se sentir, conectado com Deus e ter a certeza absoluta de que Ele vai resolver. Aquilo que depender dele, Ele vai resolver. E o que não depender dele, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te mostrar a direção, ele vai abrir a porta necessária para que você venha alcançar aquilo que você quer, aquilo que você busca, se for para glorificar o nome dele. Que no dia de hoje você venha refletir sobre isso. Será se eu continuo adorando a Deus quando tudo está mal? Será se eu continuo buscando a Ele quando coisas inesperadas acontecem na minha vida? Como eu tenho tratado tudo isso? Como eu tenho me relacionado com isso? O que eu tenho feito para resolver isso? É sobre isso. É sobre você buscar a Deus. É sobre você continuar se sacrificando. É quando você continuar adorando. E no momento em que Ele achar necessário, né? Ele vai resolver. Ele vai abençoar. Ele vai abrir a porta. E Ele vai fazer um grande milagre acontecer. Assim como Ele fez na vida deste homem, Ele pode fazer na sua vida também. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Ó Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é benigno, como o Senhor é maravilhoso. Nós te damos graças, meu Deus. Nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor é muito bom. E a tua benignidade, a tua misericórdia, a tua bondade dura para sempre. E sempre é muito tempo, nós sabemos disso. Deus, eu peço que o Senhor venha confortar agora os nossos corações, para que a nossa vida venha estar sempre na tua direção. Que o Senhor venha entrar agora na nossa mente, no nosso coração e nos ensinar, meu Deus, a andar segundo a tua vontade. A confiar que o Senhor, meu Deus, vai resolver aquilo que é impossível para mim. Nos faça, Senhor, nos aproximar mais de Ti. Aceite o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo e tudo o que nós temos. Que cumpra, meu Deus, o Teu propósito nas nossas vidas. Nós não queremos fugir do Teu propósito nas nossas vidas. Nós não queremos nos distanciar e olhar para os lados. Nós queremos somente continuar clamando por Ti. Que o Senhor venha honrar a nossa fidelidade a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Que você venha ter um dia excepcional. Que no dia de hoje você venha refletir sobre esse sacrifício de adoração, de continuar adorando, independente do que esteja acontecendo, tá bom? Hoje à noite, às 7h37, eu estarei ao vivo dando uma aula bem boa sobre
finanças, como gerenciar as finanças do seu negócio. Então, te convido a estar comigo hoje à noite, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã, ou até mais tarde, né? Às 7h37 e amanhã às 6h27. Beijão!